Vamos começar a nossa aula de hoje com o novo assunto: pobreza, fome e exclusão social. Então, veremos a princípio o conceito de pobreza. Pobreza é a carência ou insuficiência de renda ou precárias condições de vida em comparação com médias da sociedade a qual a pessoa ou família pertence. Então, nós estamos vendo uma foto. Essa foto dá para ver moradias de pessoas que vivem nessa carência devido à sua renda ser precária. Então, nós podemos dividir a pobreza de duas formas: pobreza absoluta e pobreza relativa. Então, a pobreza absoluta é a situação de miséria ou penúria em que não há condições mínimas de vida. Então, quem é que não já viu moradores de rua, porque não tem para onde ir, mas também, às vezes, por trás disso tem uma história de sofrimento, né? No qual ele abandonou a casa da família para viver desse jeito, porque todos nós temos famílias, né? Mas a pobreza absoluta, gente, é isso aí, viu? É a situação de miséria que a pessoa vive. E a relativa é a situação em que a pessoa ou família vive em condições bem inferiores em relação à sociedade. Então, nós estamos vendo, por exemplo, essa casa, né? Uma casa bem precária. A gente tá vendo ali no fundo, olha, situações que coloca a situação desses cidadãos como precárias, certo? Então, gente, no Brasil, um rendimento de cerca de R$3.000 por mês coloca a pessoa com 4 componentes na família, né, numa faixa da classe média, viu? Classe média, ou seja, não é uma pobreza tão relativa como nós estamos vendo nessa daqui. Agora, tudo isso também vai depender do lugar e do espaço geográfico em que a pessoa vive, onde existe a questão da distribuição de rendas. E o Brasil, ele é um dos países que há maior a má distribuição de rendas. Aqui nós estamos vendo a chamada linha internacional da pobreza, né? Então, o que é essa linha internacional da pobreza? Esse índice está sendo adotado pelas organizações internacionais, representa a situação de pessoas em qualquer lugar do mundo vivendo com no máximo $1,25 ao dia. Então, você vê aqui mãos de pessoa, a gente já dá para perceber que é uma pessoa sofrida, né? E tá aqui essa moeda, né? Que a gente costuma chamar de prata, mas é moeda, né? E diz que a pessoa que vive com $1,25 por dia, ele está considerado na linha da pobreza. O que é viver
com $1 por dia? É você só ter aquele dinheiro para se alimentar. Então, por exemplo, você veja, né, na cotação do dólar hoje, quanto é $1 e veja o que é que dá para você comprar com $1, né? Então, a gente vai ver que a gente vai passar necessidade se a gente só tiver $1 para tomar café, almoçar e jantar. Então, o nosso livro, o livro que a gente estuda, né? Ele traz dados de 2017, colocando que 8,5% da população mundial está abaixo da linha da pobreza. E em alguns países, essa proporção chega a mais de 50%. Então, isso quer dizer, gente, que há pessoas no mundo que vivem com menos de $1. Então, vamos nos conscientizar disso, do quanto tem pessoas passando necessidade nesse mundão de Deus. E lembrando sempre que a geografia, ela é dinâmico, né? Então, esses dados, com certeza, já mudaram, né? Principalmente nessa época da pandemia do coronavírus. Então, a linha da pobreza, ela vai variar de país para país, conforme a sociedade, porque os custos de vida são diferentes. Em alguns países, uma pessoa sozinha com $60 por mês pode não ser considerada pobre, mas em outros ela seria extremamente pobre. Então vocês vejam aí que tudo vai depender dos custos de vida. O que é custo de vida? Quanto você paga por uma refeição, aí por quanto você paga por sua vestimenta, que a gente sabe que a gente trabalha justamente para contemplar as necessidades que nós temos. Então, nós não temos apenas necessidade de comida, nós temos outras necessidades. Agora, a gente vai ver aqui as causas da pobreza. As causas da pobreza. Então, essa foto que eu trouxe para vocês, ela mostra muito bem a questão da má distribuição de renda. Então, nós temos aqui 2 cidadãos, né? Então, aqui você está vendo o que esse cidadão ganha, e aqui você está vendo o que esse cidadão ganha. Então, isso é a chamada má distribuição de renda. Isso aqui ganhando muito e esse aqui ganhando pouco em relação a esse aqui. Então, com certeza, esse aqui vai viver melhor e esse aqui também, esse aqui vai viver bem diferente, bem pior, né? Então, uma das causas da pobreza é essa daqui, viu? A má distribuição de renda. Então, na história da humanidade, gente, sempre houve pobreza e suas causas vai depender do contexto histórico e do espaço geográfico. Então, no passado, a pobreza existiu em decorrência da falta do conhecimento e escasso nível de escolaridade e de tecnologia. Por isso que se diz tanto que a saída para melhorar a nossa vida é a educação, porque através da educação você vai adquirir conhecimentos e você vai empregar seus conhecimentos em algo que vai fazer não só bem a você e a sua família, mas também
a toda uma sociedade na qual você está inserida. Uma delas é o uso da tecnologia, a tecnologia a serviço do homem. Também pode ser resultado de terremotos, tá certo? De climas, inundações, epidemias, guerras e a própria colonização que provocou a submissão de um povo. Então, a gente viu, por exemplo, que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses e durante muitos anos o povo aqui ele era dominado. Então, tudo que aqui era feito era para atender às necessidades da metrópole portuguesa. Hoje, a gente ainda vive nessa situação. Tudo que é de direito que nós conquistamos é baseado em muitas lutas. Então, a pobreza, certo? Ela tem justamente aí essas causas, tá certo? As causas de que depende de como tudo começou. Então, a gente tá vendo que tudo começou em nosso país dessa forma. Então, nós estamos no século 21 e não haveria muitos motivos, ao menos em teoria, para que as pessoas passassem fome ou vivessem em pobreza extrema. Afinal, mais do que no passado, hoje existe diálogo entre os governos para se evitar guerras, embora elas ainda ocorram. O conhecimento sobre como aumentar a produtividade do trabalho e a terra por estar ao seu alcance de todos. Existe uma ampla rede internacional de ajuda às nações atingidas pelas catástrofes naturais, como a questão de terremotos, inundações, ou por conflitos armados. A maioria dos estados nacionais, além das organizações internacionais, já não aceita a dominação colonial sobre uma nação. Há um programa da ONU, né? ONU é a Organização das Nações Unidas. Esse programa é justamente para combater a fome e a miséria no mundo, entre outros. Mas tanto a fome como a pobreza relativa e a pobreza absoluta ainda existem por vários motivos. Entre esses motivos estão os conflitos armados, como são as guerras civis ou as guerrilhas por grupos terroristas que se apropriam de uma parte do território de alguns países, e as catástrofes naturais, né? Terremotos, secas, inundações. Esses problemas atingiram realmente países como o Haiti, Síria, Sudão, Sudão do Sul, Somália, Iêmen e outros. E, em geral, há ajuda internacional, mas ela nem sempre é suficiente. E quando o problema é guerra ou conflito armado, essa ajuda não consegue chegar até os locais onde há combates. Outro motivo é o fraco desempenho de algumas economias nacionais, com geração de emprego num ritmo inferior ao crescente demográfico. O que é crescente demográfico? É o nascimento ainda de muitas pessoas e o emprego que não cresce junto com o número de pessoas. Aí vem a eclosão de crises econômicas,
né? Que vai provocar o fechamento de muitas empresas e assim aumentando o desemprego. Então, já é pouco, aí as empresas não sobrevivem às crises e fecham. As pessoas que permanecem por grande período de tempo desempregado, mais cedo ou mais tarde, vão engrossar justamente a estatística da pobreza. Um outro fato que influi a pobreza, como a gente já viu aí, é a má distribuição de renda. E vários estudos mostram que existe uma correlação entre maior concentração de renda e existência da pobreza. Então, os países onde há pobreza geralmente são países com grandes desigualdades sociais. Claro, no Brasil, 10% da população encontra-se nessa situação e 90% está nessa situação. Ao lado de milhões de pobres existentes, está a pessoa extremamente rica, né? Então, o recente aumento da pobreza, né? O Brasil, como o México, ambos com rendas per capita, ou seja, renda por pessoas de $10, tem um grande número de pessoas vivendo em situação de pobreza relativa e absoluta, também por causa dessa péssima distribuição de renda, né? E por fim, há 2 fatores que ocasionam a pobreza. É a corrupção, que desvia recursos que poderiam ser investidos em geração de empregos ou de escolas, hospitais, entre outros, e a exclusão da parte da população que tem acesso à educação, saúde, trabalho, bem remunerado e um ambiente sadio. Então, em suma, dá para perceber muito bem que, apesar de tudo isso, o que falta no ser humano é amor, certo? Amor, é compaixão, é piedade. Como é que a gente pode ficar feliz sabendo que no mundo todo e muitas vezes pertinho da gente existe crianças assim, ó, catando lixo para poder sobreviver. Então essa é uma realidade que não precisa ir muito longe não, né? Na nossa cidade a gente vê essa situação, infelizmente. E quem poderia dar jeito são justamente os nossos governantes, que eles estão ali para melhorar a nossa vida, né? E muitas vezes não fazem isso.